A glória é a recompensa de quem persiste. Nesse vídeo eu vou te mostrar como em um ano eu saí de uma desclassificação para uma aprovação com mais de 86 pontos. E aí pessoal, beleza? Eu sou a Amanda, eu tô no Instagram, no Polícia Civil Estudos. Nesse vídeo eu vou contar pra você como que foi a minha trajetória nesse último ano. Com a prova da Polícia Civil de São Paulo, eu fiz para o cargo de investigador da capital. Mas antes, só para situar quem chegou agora nesse vídeo, não tá inscrito aqui no canal, eu sou concurseira de carreiras policiais, com foco na Polícia Civil. Eu estudo desde outubro de 2019 e o concurso da Polícia Civil de São Paulo foi o meu quarto concurso. O meu primeiro concurso foi para o cargo de inspetor da PSERG, da Polícia do Rio de Janeiro. No mês seguinte foi a minha segunda prova para o cargo de investigador, também da Polícia Civil do Rio de Janeiro. No final de 2022, mais exatamente em dezembro, eu fiz a Polícia Civil de Goiás. E agora, em novembro de 2023, eu fiz a prova da Polícia Civil de São Paulo, investigador. Bom, nesse vídeo eu vou resumir o que eu fiz nesse último ano, no ano de 2023, em relação somente à prova da Polícia Civil de São Paulo. Se vocês quiserem, eu posso um dia gravar um vídeo só para contar a minha trajetória nos 4 concursos que eu fiz até hoje. Diferenciar quais foram os cargos, nível superior, nível médio, falar um pouquinho de como eu fui em cada um. Quem me acompanha no Instagram já sabe mais ou menos, porque eu sempre posto lá o processo de tudo, os resultados. Mas se for do interesse de vocês podem deixar aqui no comentário e eu gravo um vídeo aí detalhando os concursos que eu fiz até agora, como que foi minha classificação, qual foi minha história, enfim. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente o que eu fiz para a prova de investigador da Polícia Civil de São Paulo. Essa preparação para a Polícia Civil de São Paulo, ela começou com uma decisão que eu tomei em dezembro de 2022, que foi o concurso anterior a esse. Eu tinha acabado de fazer a prova da Polícia Civil de Goiás para o cargo de agente. Foi uma prova bem difícil da banca OCP. A nota de corte foi 24 pontos, porque na prova de Goiás, o máximo de pontos que você consegue fazer na prova é 32. Então, a nota de corte, que era 3 vezes o número de vagas para ter a discursiva corrigida, a nota de corte foi 24. Eu fiquei com 23,2, ou seja, faltaram 2 questões para eu ter a minha discursiva corrigida. Cada questão valia 0,4. Isso aconteceu em dezembro de 2022. Logo após essa prova, eu tomei a decisão de continuar estudando para concursos, porque, como eu disse antes, eu estudo desde outubro de 2019. Eu já tinha ali uma bagagem bem considerável e eu digo a vocês que essa decisão que eu tomei foi a decisão que me possibilitou estar agora aprovada na Polícia Civil de São Paulo, praticamente um ano depois. Então, por que eu digo que essa aprovação na Polícia Civil de São Paulo ela começou com a decisão que eu tomei? Porque a minha bagagem, naquele momento, era grande demais para eu jogar fora. Então, eu achei prudente e necessário para o meu próprio bem, para o meu próprio objetivo, continuar a estudar, não deixar me abater, embora uma desclassificação por 2 questões é uma coisa que a gente sabe que dói, que deixa a gente meio para baixo, você fica no quase. Mas é quando a gente tá no quase que a gente tem que parar e pensar que tá mais perto do que longe. Então é uma questão ali de fazer uma decisão até estratégica e menos emocional. Isso foi em dezembro. Em janeiro, eu já estava estudando para a prova da Polícia Civil de São Paulo e Polícia Civil de Santa Catarina, que eram as provas que naquele momento havia rumores de que os editais poderiam sair. Então, logo em janeiro, eu tracei ali uma estratégia de estudos que eu poderia conciliar a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Civil de Santa Catarina. Mesmo com todo mundo falando que era impossível sair um novo edital da Polícia Civil de São Paulo, porque o concurso de 2022 ainda estava em andamento. A administração, o governo de São Paulo, estava sempre dando informações de que havia interesse em realizar um novo concurso sim, apesar do anterior estar em andamento, etc. Eu apostei nisso. Não havia uma data prevista para um edital, eu só sabia que o edital poderia sair em 2023. E eu não queria esperar o edital sair para começar a estudar, para começar a me mexer. Eu já tinha uma boa bagagem das matérias que são em comum das polícias civis, português, os direitos, informática. Eu usei essa base para fazer a minha linha de revisão. Eu cruzei os últimos editais da Polícia Civil de Santa Catarina e da Polícia Civil de São Paulo e comecei a revisar as matérias que elas tinham em comum. E assim eu fiz. Em janeiro eu estava estudando de segunda a sexta a todo vapor, como se tivesse um edital aberto. Mas não tinha, só tinha rumores. E o que eu tinha era a minha decisão, que eu tinha tomado no mês anterior. Então, primeiro eu fiz esse ciclo de revisões, cruzando os 2 últimos editais, Polícia Civil de São Paulo e Polícia Civil de Santa Catarina, e fui revisando as matérias que essas polícias tinham em comum. Os meses foram passando, eu continuei estudando de segunda a sexta, e aí os rumores da Polícia Civil de Santa Catarina esfriaram completamente quando o governador falou que não ia ter concurso no ano 2023, por motivos de recuperação fiscal, enquanto os rumores da Polícia Civil de São Paulo iam cada vez mais esquentando. Então eu decidi focar exclusivamente na prova da Polícia Civil de São Paulo. Nesse momento, eu comecei a olhar para o último edital e entender como
eu poderia chegar para essa prova com bastante bagagem, bem competitiva. Entendi que, diferente das provas anteriores, dos concursos anteriores que eu tinha participado, a prova da Polícia Civil de São Paulo era uma prova de equilíbrio. Português, os direitos, criminologia, informática e RLM. Ter entendido que a prova da Polícia de São Paulo era uma prova de equilíbrio, eu acredito que tenha sido fundamental para eu conseguir a quantidade de pontos que eu fiz na prova objetiva. Porque eu vejo isso não só no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Um comportamento que eu percebi desde o primeiro concurso que eu participei é que a maioria dos concurseiros, eles não estudam para as disciplinas de forma equilibrada. Geralmente o pessoal estuda direito, que é o que gosta mais, e ignora um pouco português, ignora informática. Na prova do Rio, muita gente ficou de fora porque não fez o mínimo no módulo de informática. E agora, na Polícia Civil de São Paulo, muita gente ficou de fora pelo módulo de português. Acho que as pessoas têm uma impressão de que falam português desde que nasceram, então há uma certa facilidade com essa matéria, ou de alguma forma vai saber acertar as questões na prova. E quando a prova vem um pouco mais técnica, como veio a prova da Polícia Civil de São Paulo, muita gente não consegue atingir o mínimo exigido pelo módulo. E isso aconteceu mais uma vez. Quando eu entendi que a prova de São Paulo era uma prova de equilíbrio e eu precisava me dedicar às disciplinas com o mesmo empenho, isso aí foi primordial para que eu pudesse alcançar a nota que eu alcancei, felizmente, na objetiva. Bom, como vocês já devem ter visto aí na thumb, no título do vídeo, eu tirei 86,25 pontos. Eu fiz 69 acertos de 80. Muita gente me pergunta com que cursinho que eu me preparei, com que professores eu me preparei, qual foi a minha estratégia de estudos. Apesar de eu ter deixado isso lá, documentado isso no meu Instagram, quem me acompanhou no ano de 2023 sabe perfeitamente com quem eu estudei, que estratégia eu adotei. Eu vou deixar aqui pra vocês a minha recomendação dos professores e cursinhos que eu utilizei para fazer essa preparação específica da Polícia Civil de São Paulo. Bom, começando pela matéria de português, que foi a matéria que mais deixou gente de fora nesse concurso de São Paulo, e felizmente foi a matéria onde eu fiz uma pontuação significativa e tenho a felicidade de falar que eu resolvi a prova com uma certa tranquilidade, apesar da prova ter vindo bem difícil nessa parte, veio mais técnica, com um poema, inclusive, né? Era uma coisa não esperada assim para uma prova de investigador, mas faz parte do jogo. A gente sabe que a banca pode adotar uma postura não tradicional, como a VUNESP adotou agora, né? Muita gente passou o ano inteiro dizendo que a VUNESP era uma banca previsível, tradicional, letra de lei, e que era até uma mãe, né? No sentido de que não cobrava questões com um nível técnico muito difícil ou muito imprevisíveis. A VUNESP veio nessa prova, nesse concurso de São Paulo, provar que nada é tão previsível quanto a gente está acostumado que seja. E o português foi uma das matérias que vieram assim mais de forma não esperada, né? E felizmente eu consegui resolver a prova com uma tranquilidade, porque eu me preparei com a professora Graziela Cabral. Vou deixar o arroba dela aqui, vou deixar o arroba de todo mundo que eu for citar aqui, caso vocês tenham interesse em conhecer o trabalho dessas pessoas. Eu preparei ininterruptamente com ela, com as turmas dela, específica para a VUNESP e no final específica para a Polícia Civil de São Paulo, e posso dizer assim, com a maior tranquilidade, com a maior felicidade, que foi primordial para eu ter feito o número de pontos que eu fiz 19 de 20. Eu só errei a questão dos sinônimos, né, que era aquela do cruel, que a VUNESP deu gabarito de cru e cruel como sinônimos, mas eu acredito que 99% das pessoas chutaram aí essa questão, alguma das alternativas ali. Mas fora essa questão, eu consegui fazer 19 pontos, 19 acertos, graças ao trabalho incrível e impecável da professora Graziela, que eu indico aí de olhos fechados. Para as matérias de direito, eu me preparei com o DSO, que é o Direito Simples e Objetivo. Eu sou assinante do plano premium deles, anual, já desde antes da Polícia Civil de São Paulo. Eu já estou no 2º ano de assinatura. Os módulos que existem lá dentro da plataforma de direito do zero, você faz todos os direitos do zero: administrativo, constitucional, penal, processo, as leis extravagantes e direitos humanos. É uma plataforma muito completa, realmente muito objetiva, muito eficiente. Consegui responder as questões da prova discursiva também com uma certa tranquilidade, por possuir uma bagagem agora no direito, apesar da minha formação de nível superior não ter a ver com direito, nem nada perto disso. Eu consegui adquirir com o DSO um conhecimento em direito aí que me dá uma certa tranquilidade para conseguir fazer a prova objetiva e também a discursiva. Na matéria de informática, eu já tinha uma certa bagagem das provas anteriores, mas para a PCSP, eu me preparei com o professor Ricardo Beck, que tem a plataforma InfoDSO, que é um cara especialista em VUNESP. Eu confiei demais no trabalho dele e realmente deu certo. O cara é muito qualificado, ele realmente entrega questões, ele analisa a VUNESP de forma técnica, ele faz probabilidade, ele analisa todas as provas da VUNESP para te dar o que é provável e possível de cair na sua prova. Eu, felizmente, gabaritei a matéria de informática na prova da Polícia Civil de São Paulo. Acertei as 10 questões, também com uma certa tranquilidade. Não fiz a prova com medo nem chutando, consciente ali. E agradeço com certeza ao professor Ricardo Beck pelo trabalho dele, principalmente com a VUNESP, que é impecável. Para a matéria de RLM, eu estudei por vídeos gratuitos no YouTube dos professores Felipe Loureiro e o professor Kaká. Eu gosto demais do método deles. O Felipe Loureiro, eu comecei a estudar com ele para a prova de Goiás, da PC Goiás. Eu
Comecei do zero em RLM com ele, com as aulas gratuitas, que ele tem disponibilizado no canal dele no YouTube. Desde começar a fazer uma tabela verdade, começar do zero, toda aquela operação básica. Então eu consegui consolidar bem esse primeiro entendimento RLM com o professor Felipe. E depois com o professor Kaká, também com as aulas abertas dele no YouTube. Ele tem o método Sniper, que é pago e tudo, mas eu não contratei. Mas ele fazia algumas lives específicas para a Polícia Civil de São Paulo, que te dão velocidade na resolução, ele te dá uns macetes para você resolver a prova de RLM com mais velocidade, não perder tempo fazendo a conta até o final. Se você conseguir descobrir o resultado antes, você já tem a opção para marcar. Ele dá muitos macetes que agilizam a sua resolução de questão, e a gente sabe que tempo na prova é um critério muito precioso, né? Então eu fiz 5 acertos de 6 questões. Na disciplina de criminologia, que eu estudei pela primeira vez na vida, agora para esse concurso da Polícia Civil de São Paulo, eu estudei principalmente pelas aulas da professora Mari Barreiras, que ela é do GRAM, com as aulas abertas no YouTube, e também com as aulas abertas do professor Diego Pureza. Eu acho que esses dois professores, eles se complementam perfeitamente. Eu acabei comprando o livro da professora Mari, o edital da Polícia Civil de São Paulo, 2023. Ele veio trazendo novos tópicos em relação a 2022. Os tópicos mais modernos, chamados de nova criminologia, criminologia feminista, queer, ambiental e etc. Então, achei muito pertinente adquirir o livro da professora Mari Barreiras. O nome do livro é Manual de Criminologia, da editora Juspodium. Foi um ótimo investimento, porque também havia uma pergunta de criminologia na prova discursiva. A professora Mari aborda os tópicos com bastante profundidade, com embasamento histórico, com contexto. Foi muito interessante estudar pelo livro dela, porque na prova as questões vieram pouco aprofundadas. Algumas vieram pouco aprofundadas, principalmente as que vinham trazendo esses tópicos novos de criminologia. Então muita gente ali não conseguiu resolver as questões por, na maioria das vezes, não entender o que estava sendo perguntado. Como eu disse anteriormente, a VUNESP ela veio diferente nessa prova. Ela não veio previsível e tradicional. Ela veio um pouco mais maldosinha, vamos dizer assim. Então, para quem não tinha uma certa profundidade em algumas questões ali de criminologia, não conseguiria responder. Foi mais uma matéria que eu consegui gabaritar, felizmente. Acertei as 14 questões, com a ajuda da professora Mari, com a ajuda do professor Diego Pureza, que também faz um trabalho incrível no YouTube, com aulas gratuitas, com lives toda segunda-feira. Esse ano ele fez muita live segunda-feira. Consegui estudar bastante a parte de cifras da criminologia, a parte de síndromes. Inclusive, veio na prova também pedindo síndrome. Eu acertei por causa das aulas do professor Diego Pureza. Então, felizmente, eu consegui gabaritar o bloco de criminologia, as 14 questões. O meu pior bloco, em termos de percentual de acertos, foi o de direito, né? Eu fiz 21 de 30. Foi o bloco onde eu rendi menos, né? Até porque, se você parar pra pensar, o edital de direito, ele é o que mais tem tópicos em relação ao número de questões. Porque, apesar de serem 30 questões na prova, são, se eu não me engano, 7 direitos, né? Constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação extravagante, as leis estaduais e direitos humanos. Então, são 7 direitos para 30 questões. Eu acho, assim, muito, muito grande, né? Um edital de direito. Enfim, foi onde eu consegui render menos, infelizmente. Fiz 21 de 30. Português eu fiz 19 de 20. Informática eu gabaritei. RLM eu fiz 5 de 6. E criminologia eu também gabaritei. Isso aí me somou 69 acertos de 80 questões. Equivale a uma nota de 86,25. Teve uma pessoa que me perguntou como que eu sabia, porque eu fiz um post no meu Instagram. Mais uma vez eu lembro que eu deixei o link aqui na descrição. Eu fiz um post no meu Instagram, colocando lá minha nota e tal. E se essa for a dúvida de alguém que tá vendo esse vídeo, sobre como que eu sei o número de pontos, você multiplica o número de acertos por 1,25. Eu tô deixando o gabarito aí na tela pra vocês acompanharem. Onde tem bolinha é onde eu errei. Então, isso me deu 69 acertos. Você multiplica o número de acertos por 1,25. Isso aí vai dar a sua nota em pontos corridos, pra quem tiver essa dúvida aí, beleza? Bom, pra quem me pergunta sobre estratégia de estudos, o que eu fiz, o que eu não fiz, eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre o meu ciclo de estudos, as minhas estratégias, os meus cronogramas, o que eu faço com o edital aberto, antes de sair o edital, no pré-edital. Então, esse vídeo que eu fiz e tá aqui no canal, ele tá bem detalhado sobre as minhas estratégias. O que eu posso falar especificamente para a prova da Polícia Civil de São Paulo é que, primeiro de tudo, eu precisei entender que era uma prova de equilíbrio, então eu não podia me dedicar muito para uma disciplina e não me dedicar em nada para outra. Eu tinha que, de alguma forma, ali, distribuir proporcionalmente o meu tempo nas disciplinas, porque, como eu disse, os módulos, eles requerem o mínimo de acertos, eles reprovam. Assim como muita gente ficou reprovada em português, porque provavelmente negligenciou essa matéria, o módulo pode te botar fora, né? Se você não fez o mínimo, você pode ter gabaritado outro módulo que é indiferente, você vai ficar fora.
Então, primeiro, a estratégia principal para a Polícia Civil de São Paulo, que foi diferente dos concursos anteriores que eu fiz, mas na prova de São Paulo ela é bem distribuidinha, assim. Os módulos têm mais ou menos o mesmo número de questões, então não dá para você focar numa coisa e não focar em outra. Então, eu tomei esse cuidado de gastar tempo e gastar energia com as matérias mais ou menos proporcionalmente. Óbvio que depois você vai vendo com a resolução de questões, com os simulados, onde que você tá com mais facilidade, tá com mais dificuldade, e você tem que fazer um reajuste. O cronograma de estudos, pessoal, ele tem que ser personalizado, ele tem que ser mutável ao longo da sua preparação de acordo com seus resultados. Não adianta você pegar um cronograma engessado, que as pessoas botam na internet, às vezes até gratuitamente. Eu sou contra isso. Primeiro que eu acho que cronograma e ciclo antes do edital é uma coisa e depois é outra. E dependendo da particularidade da prova também, você vai distribuir esse cronograma de maneira diferente. E também com o seu desenvolvimento. Óbvio que se numa matéria, no módulo, você tá ou acertando um percentual bom, você pode, numa semana ou outra, estudar um pouco menos essa matéria e dar espaço para a matéria que você está precisando melhorar. Óbvio que você tem que ter essa estratégia, um pouco de sagacidade até para se perceber e ver aonde que você pode melhorar o seu próprio cronograma. Mas isso é uma coisa completamente ajustável. Se não for ajustável, não vai funcionar. Porque cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua habilidade. Uns são melhores em português, outros são melhores em informática, outros são melhores em direito. Então você precisa perceber primeiro o que você está indo melhor ou pior e fazer os devidos ajustes, mas sempre tomando cuidado de não negligenciar nenhuma matéria. Então essa foi a primeira minha grande sacada para a prova de São Paulo em termos de estratégia, entender que eu não podia negligenciar nenhum módulo, que eu não queria ficar de fora por causa disso, por causa de perder algum módulo. Eu convido a vocês a ver o meu destaque no Instagram, que se chama Redenção. Por que eu botei esse nome? Porque eu precisava me redimir da minha última prova. Eu fiz esse compromisso comigo lá em dezembro, quando eu fiquei fora da PC Goiás, que eu precisava de uma redenção. Eu precisava estudar como nunca antes. Eu precisava alcançar uma pontuação que me desse uma certa tranquilidade, que não ficasse dependendo de recursos, que não ficasse por 2 questões, nem por uma. Eu queria me redimir alcançando um resultado muito melhor. Então eu fiz um destaque no meu Instagram, chamado Redenção, onde eu mostrei toda a minha preparação para a Polícia Civil de São Paulo. Desde dezembro, eu puxei meu último story lá de dezembro nos arquivados, onde eu tomei a decisão de estudar. É o story onde eu mostro o resultado da Polícia Civil de Goiás, que eu tinha ficado de fora, desejando sorte e sucesso aos meus colegas que continuaram no certame e falando que eu ia continuar a estudar em janeiro ou já no mês seguinte. Então esse destaque tá muito legal, pessoal, que vocês vão conseguir acompanhar toda a minha história, toda a minha estratégia para a Polícia Civil de São Paulo, desde o primeiro momento que eu tomei a decisão de continuar a estudar, passando por todos os meses, a expectativa do edital, os rumores, o concurso esquentando, o edital saindo. O edital foi sair em 1º de setembro, só pra vocês terem uma ideia. Eu tava estudando desde janeiro. Quando o edital saiu, eu tinha 8 meses de estudos consolidados, de segunda a sexta. No mínimo, 3 horas por dia antes do edital sair, eu tava estudando. Às vezes até mais. No dia que eu tinha mais tempo, eu estudava mais. No dia que eu tinha a oportunidade de ter um tempo a mais, às vezes até no celular, eu ia fazer questão. No final, quando saiu o edital, eu intensifiquei o meu ritmo. O que eu tinha? Eu tinha o meu cronograma do dia pra bater. Se eu precisasse partir aquele cronograma em 2, 3 blocos, em momentos distantes do meu dia, eu partiria. Só que eu tinha que vencer aquele cronograma todos os dias. Então eu não costumava cronometrar, assim, quanto tempo líquido de estudo eu fazia. Eu acho que as pessoas têm um pouco de fetiche até com essa coisa de quantas horas líquidas você faz por dia. Gente, não interessa. Você tem o seu cronograma, você tem o seu mínimo ali, você utiliza o seu tempo pra estudar, então beleza, faz o cronograma. Tá dando certo? Tá acertando questão? Tá indo bem no simulado? Tá dando certo. Não interessa se isso significa 2 horas líquidas, 4, 8 ou 12, o que eu acho, enfim, uma utopia. Todo mundo é adulto, tem suas vidas pessoais aí pra resolver seus compromissos, eu trabalho. Então, obviamente que dependendo da sua demanda, se você tem filhos, esse tipo de coisa, se você tem um trabalho no horário comercial, ou você demora muito tempo no seu deslocamento, trabalho-casa, você vai ter menos tempo. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir. Talvez você leve mais tempo até chegar num ponto muito competitivo pra você ser aprovado. Só que é a sua vida, é a sua circunstância, você tem que fazer apesar disso. Ninguém vai desistir do seu sonho porque ele é difícil. Cada um tem a sua dificuldade. Depois que saiu o edital, em 1º de setembro, eu intensifiquei ainda mais os meus estudos. Então, todo momento que eu tinha, eu tava estudando. Fora o meu cronograma, obviamente. Eu tinha meu cronograma ali, os meus tópicos pra bater, revisão, mais questões e etc. Se me sobrava um tempo livre, eu ia fazer questão no celular. Ou assistir uma aula de questões na televisão. Almoçando, fazendo uma refeição, esse tipo de coisa. Eu cheguei até o ponto de ouvir aula no rádio do carro e indo trabalhar, deslocando pro meu trabalho. Então, assim, pessoal, vocês também têm que ter um pouco de maturidade pra entender que o sacrifício, ele é necessário. E tem que ser proporcional. Eu fiz um
compromisso comigo que eu queria tirar 80% da prova. Porque lá em Goiás, esse foi o percentual de acerto do corte. Foi um corte alto. Eu falei, cara, e se acontecer isso de novo? E se o corte da PC São Paulo vier 80% de novo? É isso que eu quero. Essa era a minha meta. Esse era o meu mínimo pessoal. Não tô dizendo que todo mundo tem que ir pra prova pra tirar 80%. Eu acho que você tem que ir pra fazer o seu melhor. Eu vejo muita gente falando assim, eu quero acertar a metade, pra mim tá bom, eu quero fazer o mínimo pra passar. Qual a nota de corte? Foi 71? Então beleza, se eu ficar no 72 eu tô tranquilo. Eu não penso assim. Eu olhei pra trás pra minha história, pra minha experiência e vi o que eu não queria repetir. Eu não queria de novo ficar lá no quase. Não queria de novo ficar por 2 questões. Então eu coloquei pra mim, a minha meta pessoal, eu queria acertar 80% da prova. Eu estudei pra isso. Eu foquei nisso. Foi nisso que eu botei a minha energia. Todas as decisões que eu tomava ao longo da minha preparação era mirando esses 80%. E felizmente eu consegui mais do que isso, bem mais do que isso. E foi até surpreendente pra mim. No dia que eu corrigi o meu gabarito, eu quase dei um troço. Eu fiquei muito esperada porque foi além do que eu queria. E o que eu queria já era bom, né? Já foi uma meta alta mesmo. Eu reconheço que 80% é uma meta alta. Mas, pessoal, é aquilo. Quem passa pelas coisas e bate na trave e fica no quase, óbvio que a gente quer falar assim, cara, eu não quero passar por isso mais. E eu tomei essa decisão de eu não queria mais passar por isso. Por isso que eu intensifiquei demais os meus estudos. Se você for, vou deixar o convite aqui mais uma vez, lá no meu Instagram, no Destaque Redenção, você vai ver o ritmo de estudos que eu imprimi, as escolhas que eu fiz. Eu abdiquei de praticamente tudo durante o ano de 2023. Eu foquei principalmente na minha preparação. Fiz essa escolha, eu priorizei isso porque eu queria isso. Eu queria chegar no final do ano nesse lugar que eu tô hoje. No lugar de olhar pra minha nota e falar, caramba, que bom, eu consegui uma nota boa, eu consegui uma nota acima do que eu me propus. Esse lugar é muito confortável. Agora, não é confortável de chegar lá. Só que é uma decisão que você tem que tomar com você mesmo. Então, fique à vontade aí pra dar uma olhada nesse destaque chamado Redenção no meu Instagram. Vocês vão acompanhar toda a minha trajetória, todo o meu esforço e as minhas estratégias, tá? Voltando ao que eu tava falando antes sobre estratégia, eu não fiz nada diferente do que todo mundo já faz, que é o quê? Assistir as videoaulas e ler os PDFs, revisar, fazer questões no site de questões, fazer simulados, tudo isso que a gente já conhece, que todo mundo faz, que todo mundo dá como receita de concurso, isso tudo funciona, pessoal. Mas assim, como eu disse, você tem que aplicar isso à sua realidade. Quanto tempo você tem de estudo? Obviamente que se você tem pouco tempo, você tem 2 horas por dia, pra mim não é pouco tempo, tá? Bem aproveitado é um bom tempo. Mas se você tem pouco tempo, não vai dar pra você revisar, fazer questão e fazer flashcard, fazer tudo isso num dia só. Você vai ter que fazer escolhas. Mas você vai ter que priorizar também. Então eu fiz isso. Assisti videoaulas, no caso da matéria nova, né, de criminologia principalmente. As outras matérias foram mais assim, revisões. Fora o conteúdo novo que veio na Polícia Civil de São Paulo, né? As leis estaduais, as novas leis, como a Henri Borel, por exemplo, né? São leis novas, então a gente tem que começar do zero. Então eu fiz assistir videoaulas, leitura de PDF, leitura de lei seca, que também depois que saiu o edital eu incluí no meu cronograma a lei seca, toda a lei seca do edital de São Paulo. Eu li o edital inteiro na lei seca. Eu dividi, obviamente, né? Um ciclo de 30 e poucos dias, se eu não me engano. Eu li todo o edital de São Paulo na lei seca em 30 e poucos dias. Site de questões, simulados. No primeiro simulado, desde o primeiro simulado que eu fiz para a Polícia Civil de São Paulo, eu fiz o simulado da objetiva e da discursiva. Eu não negligenciei a prova discursiva, porque eu não queria travar na hora. Muita gente que eu vi falando, discursiva, eu não sei nem por onde começar, não sei nem fazer, e aí não fazia o simulado da discursiva. E eu aposto que quando chegou na prova, travou. Porque o conhecimento tem níveis de profundidade. Quando você vai marcar um X numa questão, você tem uma certa profundidade. Já quando você vai responder a questão por escrito, com suas próprias palavras, já é o outro nível de profundidade. Lá na frente, na prova oral, já vai ser um outro nível de profundidade de conhecimento. Porque marcar X, escrever e falar são 3 áreas diferentes, com complexidade diferente. Quando você marca um X, obviamente que isso exige menos de você, porque a resposta você está lendo, então você vai relembrar, aquele texto vai te relembrar o conteúdo. Já na prova discursiva, você tem que lembrar o conteúdo, se preocupar em conseguir colocar ele no papel com as suas palavras e ainda se preocupar com erro de português, esse tipo de coisa. E a prova oral, você vai estar em frente a uma banca, em frente a seus colegas, tendo que verbalizar a sua resposta, pensar e verbalizar no mesmo momento, em poucos minutos, né? Então, assim, são níveis diferentes que exigem técnicas diferentes. Então, eu decidi simular a prova discursiva desde o primeiro simulado que eu fiz para a Polícia Civil de São Paulo. Eu não negligenciei nada, pessoal. Exemplo, questões. Quando eu ia fazer uma questão, as questões da VUNESP são de 5 alternativas para essa prova de São Paulo. Então, quando eu pegava uma questão para fazer, eu lia as alternativas e eu lia cada uma delas. Ainda que a resposta certa fosse a letra A e eu marcasse o X na letra A e eu tivesse certeza, eu não passava para a próxima. Por quê? Eu queria saber qual era o erro das outras. Porque na prova poderia vir uma que estava errada, poderia vir como certa na prova. Então, eu me certificava de, ao fazer questões, fazer não muitas questões, 200 questões por dia, 10.000 questões ao longo
da preparação. Eu já fui esse tipo de concurseira que se liga muito em números. Agora não. Agora eu pegava um bloco de 15, de 20 questões. Obviamente que se você estudar mais de um tópico por dia, você vai fazer ali, às vezes, perto de 100 questões por dia, né? Você estuda 5 tópicos, você faz 20 questões de cada tópico, você vai bater ali perto das 100 questões. Mas o tópico em si, você não precisa fazer 200 questões do mesmo tópico, porque você vai ver muita coisa repetida. O que me preocupava na hora de fazer questão? Saber por que cada assertiva estava certa ou errada. Então, se eu marcasse, por exemplo, o X na letra A e eu tivesse certeza que ela estava certa, eu não passava para a próxima. Eu olhava a letra B e respondia, às vezes por escrito, às vezes riscava ali mesmo ou no computador, falando para mim mesma por que a letra B estava errada, por que a letra C estava errada. Esse é um jeito otimizado de você fazer questão. Não é só marcar o X e pronto. Ou chutou, ou tem certeza e passa para outra. Não. Olha as alternativas. Por que essa alternativa tá certa? Por que ela tá errada? Porque aí você entende que você dominou a questão por inteiro. Você dominou aquele conhecimento por inteiro. Simulados. Cada simulado que eu fazia, eu cronometrava o tempo. Eu tenho um destaque no Instagram mostrando os meus simulados, como que eu faço simulado, qual é a metodologia que eu uso para fazer simulado. Eu respeito o horário da prova de início e término. Não fico parando, não fico enrolando. Eu realmente simulo o dia da prova. Eu sento para fazer, eu tenho aquele tempo e eu também simulo o gabarito, fazer as bolinhas lá, porque eu vou ter que fazer isso no dia da prova. Então por que eu vou fazer um simulado em casa e não vou pintar lá a bolinha? Isso aí a gente leva de 15 a 20 minutos para fazer com tranquilidade, para não errar gabarito. Imagina, você perder ponto porque você passou um gabarito errado. Isso é desesperador, gente. Isso aí é uma coisa assim, que para quem se prepara por um ano pra fazer uma prova, chega lá, perder um ponto por causa de um gabarito errado, cara, isso é horrível. Então eu não queria passar por isso. Então eu também cronometrava dentro do meu simulado o tempo de pintar as 80 bolinhas do gabarito, entende? Então, quando eu acabava o simulado, fazia o simulado da objetiva, cronometrava, depois fazia o simulado da discursiva, cronometrava o tempo. No dia seguinte do simulado, geralmente eu fazia simulados sábados ou domingos, dependendo se eu trabalhava ou não, porque eu trabalho a maioria das vezes no final de semana. E também houve fim de semana de eu fazer 2 simulados, um no sábado e um no domingo. No dia seguinte, né, geralmente era segunda-feira, eu pegava o simulado, via todas as questões que eu errei e produzia um material com todos os erros do meu simulado. Eu pegava a assertiva que eu errei e a assertiva que eu deveria ter marcado e botava uma embaixo da outra e o comentário do lado. Por que ela tá errada e por que ela tá certa? Às vezes só a literalidade, passava a marcar texto ali. Então todo o simulado gerava pra mim algumas folhas de resumo com as questões que eu errei. Então assim, não é só fiz o simulado, acertei 60 questões de 80. Não é isso, beleza, eu errei 20. Cadê essas 20? Onde que estão? É de que matéria? É de que tópico? E você dá o trabalho de produzir o seu material de erros depois de cada simulado. Eu fui viajar, eu fui de ônibus para São Paulo, eu sou do Rio, e eu levei o meu bloco de folhas de erros de simulado para ir revisando no ônibus. Por quê? Eu tinha que revisar o que eu tava errando. O que eu tava acertando já tava dominado. E o que eu tava errando? Eu não deixava para lá. Eu levei material de revisão principalmente focado nos meus erros, que para mim era onde eu poderia ganhar, onde eu poderia aumentar ali meu percentual. Muita gente fala, como que melhora o percentual de acerto em questão? Olhando pra onde você tá errando. Isso é uma forma nítida e clara e lógica de você entender onde você precisa melhorar. Tudo tem sua técnica, e essas foram as estratégias que eu adotei especificamente para a Polícia Civil de São Paulo. Equilíbrio na divisão de tempo entre as disciplinas, fazer questões de forma completa, né, entendendo por que tá certo e por que tá errado, responder todas as assertivas, independente de onde você marque o X, fazer o simulado da objetiva e da discursiva, e depois corrigir esse simulado, produzir um caderno de resumos, e também flashcards. Eu fiz flashcards manuais, eu comprei um bloquinho de cartões, né, de 1/4 de folha, e eu fazia meus próprios flashcards, também com os erros dos simulados. Então assim, pessoal, essas foram as estratégias que me fizeram atingir, felizmente, esse percentual aí de acertos, de quase 87%, né, 86,25 pontos. Foram essa somatória de escolhas, e estratégias e atitudes, e principalmente priorizar a minha prova e priorizar o compromisso que eu fiz comigo mesma lá no ano passado. Eu botei a minha meta de 80% e consegui superar a minha meta porque eu não medi esforços para isso. Eu fiz as escolhas certas, eu estudei antes do edital abrir. Quando o edital saiu, eu estava estudando há 8 meses na pegada. Então, assim, quem acompanha a minha história entende. Eu recebi muitas mensagens bonitas e até agradeço por isso, de gente que me acompanhou e falou assim, cara, eu não imaginava outra coisa. Eu sabia que você ia bem, eu sabia que você ia fazer uma pontuação maneira, porque as pessoas viam ali que eu já estava estudando há muito tempo, que eu estava na pegada o ano inteiro, que eu estava imprimindo bastante esforço, como se o edital já fosse sair no mês que vem, sendo que nem estava confirmado ainda. Eu acompanhei todo o andamento do concurso, desde a autorização, depois a formação da comissão, depois a escolha da banca, enfim, todo esse processo. Desde janeiro, o edital saiu 1º de setembro. Então, assim, são escolhas, são estratégias, são técnicas, principalmente muito, muito, muito empenho. Não acredite nesses vídeos que a gente vê o tempo inteiro de estudei 3 meses e passei, estudei 6 meses e passei. Cara, sinceramente, investigue, tenta saber, tenha humildade também de saber a história das pessoas. Eu estudo para concurso há 4 anos, essa é a minha 4ª prova. Eu vou dizer para você
que a minha bagagem anterior não me ajudou? Claro que me ajudou. Eu fiz essa prova com uma certa tranquilidade. Por quê? Porque eu já estudo há 4 anos. Então, assim, tudo é um processo. Aprendizado e acúmulo de aprendizado. Você sobrepõe os conhecimentos. Então, tudo isso te ajuda. Agora, eu fazer uma nota expressiva dessa, que eu tô muito feliz por ter feito, acima da minha expectativa, mas não foi do dia pra noite, não foi por sorte, não foi por fórmula mágica, foi por estratégia, por escolha, por esforço, por acúmulo de bagagem. Então, eu queria muito fazer esse vídeo. Eu recebi muitas mensagens carinhosas lá no meu Instagram me parabenizando, muitas perguntando se eu faço mentoria. Eu não faço, pessoal, mas eu divido o meu dia a dia com vocês, eu divido a minha preparação com vocês. Quem me acompanha aí há um tempo no Instagram já sabe o meu caminho. Eu dou dicas de estudos lá, técnicas voltadas pra neurociência, esse tipo de coisa. O que dá certo pra mim, eu falo, ó, pessoal, eu fiz isso, deu certo, eu compartilho lá, eu sempre ajudo quem eu posso ajudar. Eu espero que esse vídeo motive vocês, mas com o pé no chão, com cabeça no lugar. Não é fórmula mágica, é muito esforço, muita dedicação, mas é possível, pessoal. É possível você melhorar, você sair de um ponto e ir pra um ponto muito melhor, né? Um ano depois, eu tô num lugar muito melhor que eu tava em dezembro do ano passado, quando eu saí da prova de Goiás, cabisbaixa, falando, caraca, eu não sei se vai dar, e realmente não deu. Depois que eu tive o gabarito de Goiás, eu falei, caraca, eu fiquei fora por 2. Mas beleza, eu vou me superar, eu vou virar esse jogo. E um ano depois, eu consegui virar, e eu tô num lugar muito legal agora de estar. E eu digo pra vocês, vale muito a pena. Vale a pena cada segundo. Mas não foi fácil. E nunca é. E nem tem que ser, a gente nem quer que seja. Então é isso, convido vocês mais uma vez a me seguirem lá no Instagram, Polícia Civil Estudos, e lá também se inscreverem no meu canal no Telegram. Todos os links estão na descrição desse vídeo. É isso e bora pertencer!